fazer um papo de linguista? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, eu sou eu mesma, dona e proprietária deste modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar aqui, no Justificando, no Se Eu Tivesse um Podcast, eu tô nas redes sociais também. E se você quer contribuir para esse projeto, para que eu continue fazendo os vídeos com a regularidade que eu faço, ou para que eu aumente a regularidade, ou porque você quer apoiar as coisas que eu faço aqui, você tem a opção de contribuir para um projeto de financiamento coletivo lá no Padrim, com o meu nome, Jana Viscardi. Vou deixar todos os links aqui embaixo para você me encontrar em todas essas redes e possibilidades. E hoje eu estou aqui para comentar brevemente um artigo que eu estava lendo. Eu vou deixar a referência do artigo aqui embaixo. E eu achei muito interessante. Ele se chama Linguagem, Gênero e Violência Sexual, de uma pesquisadora que se chama Susan Ehlers. E eu achei esse artigo muito interessante porque ele está falando sobre a relação entre linguagem e gênero e, na verdade, essas estruturas legais que mobilizam as pessoas quando elas vão falar de um caso, elas vão denunciar um caso de violência sexual. Então, o objetivo dela é não só olhar para elementos linguísticos que estão presentes nas falas e nos textos que relatam violência sexual, mas entender também o quanto essas estruturas legais em que esses textos, em que essas narrativas aparecem, o quanto elas limitam e o quanto elas modelam como é que esses relatos acontecem. E me pareceu tão importante essa discussão promovida nesse artigo, porque ela vai olhar justamente para o quanto, por exemplo, as interferências dos advogados, seja de defesa ou de acusação, elas são significativas justamente para modelar ou para reestruturar o que são essas narrativas. Antes disso, ela vai falar então de um tipo de modelo de tribunal em que você tem acusação e defesa, como é no caso dos Estados Unidos, por exemplo. Ela está trazendo esses exemplos americanos, mas eu de alguma maneira acho que isso se aplica ao caso brasileiro. Se não for esse o caso, você me diga aqui embaixo, em que você tem acusação e defesa tentando construir a base do que são esses fatos concretos do ocorrido. E aí, na verdade, o que ela vai dizer é que o que se faz não é a reconstrução de um fato, mas na verdade a tentativa, essa briga pelas narrativas, por narrativas que não necessariamente são o fato concreto, mas elas são justamente essa representação dessas realidades sociais que são diferentes para a acusação e para a defesa. E para a construção dessas realidades sociais, você precisa fazer uso de elementos linguísticos, de vocabulários que vão construir essas realidades para você, porque você não está diante do fato ocorrido. Você não está ali diante daquilo que efetivamente aconteceu. Você está justamente negociando o que é que são essas narrativas e qual a narrativa é mais verossímil. E aí o primeiro exemplo que ela vai trazer é o caso do O.J. Simpson, em que uma pesquisadora, ela faz na verdade uma coleção aí de pesquisas e ela discute essa coleção de pesquisas, e tem uma pesquisa que vai trazer justamente uma análise de defesa e acusação do caso do O.J. Simpson nos Estados Unidos, que inclusive tem 2 documentários pelo menos reportando esse caso. E aí ela vai trazer justamente as palavras que defesa e acusação usam com muita regularidade, repetindo várias vezes ao longo de seus testemunhos, digamos assim, e que a acusação vai falar muito em termos de controle e ciclo de violência, enquanto a defesa vai falar em incidente, discussão e conversa. E o quanto o uso dessas palavras de maneira repetida ao longo do tribunal, do julgamento, tenta justamente caracterizar essa realidade, esses fatos, a partir de, evidentemente, de uma perspectiva, seja da acusação ou da defesa, e o quanto, portanto, a escolha dessas palavras é significativa para isso. E aí, quando ela fala de ciclo da violência, que é um uso feito pela acusação, ela vai reportar o quanto o ciclo de violência é uma palavra usada justamente
para tratar de contextos de violência doméstica, que é o que a acusação está tentando justamente provar, trazer à tona no caso do O.J. Simpson, né? E aí por isso que também vai usar a palavra controle. E aí no caso da defesa, o quanto vai se usar a palavra incidente, justamente para dizer que esses fatos eles não estão relacionados, o que é muito diferente do ciclo de violência, e vai usar palavras como discussão e conversa que não têm relação direta com violência, elas não estão diretamente relacionadas com violência. Então, uma conversa não é um ato violento, uma discussão não necessariamente é um ato violento. E o quanto isso, portanto, vai colocar isso num frame mesmo, né? Vai pintar um pouco como que são essas realidades. E aí isso é significativo e ela vai trazer, por exemplo, uma citação do Bakhtin para falar justamente que as palavras ela tem esses overtones, eu não sei como é que traduz isso, mas esses tons aqui contextuais. E como exemplo tem essa história do ciclo de violência, que ela é uma palavra, justamente é um termo usado muito frequentemente para falar de violência doméstica, né? Só para dar um exemplo. A autora segue falando de outros casos dentro do contexto de um tribunal em que um tipo de uso linguístico, de estrutura linguística, vai modelar narrativas de formas diferentes. Então, quando você tem, por exemplo, perguntas e respostas num tribunal, o quanto isso vai modelando e vai freando a possibilidade de construção de diferentes narrativas e como isso vai modelando narrativas. Então, o que uma testemunha diz livremente vai se reconfigurando quando, na verdade, num contexto de tribunal, ela vai sendo perguntada sobre alguma coisa. E aí, o exemplo que eles dão, eu achei interessante, que é um advogado fazendo perguntas para uma vítima, e o advogado ele tem o direito de fazer essas perguntas, mas não necessariamente precisa fazê-las, e ele pode escolher quais perguntas vai fazer, enquanto a vítima ou a testemunha, enquanto a testemunha ela é obrigada a responder por lei. Então você já tem aí uma diferença de poder que te coloca numa posição muito diferente entre o advogado, claro, e isso também não é novidade, né, gente? Entre o advogado e a testemunha que está ali respondendo aquelas questões. E aí um dos exemplos que ela vai trazer é do caso de um advogado que ele vai usando um paralelismo e ele vai dizendo: tão interessada você estava aqui, tananã, tananã, tananã. Tão interessada você estava, e ele vai repetindo essa mesma estrutura ao longo das perguntas que ele vai fazendo para a testemunha, e no caso é a vítima de violência. E o quanto isso modela o que é esse novo testemunho da vítima no caso do tribunal, ali na presença do tribunal, porque ele vai remodelando a fala dela, ou o que é esse testemunho, porque ela supostamente estava interessada naquela pessoa que a violentou sexualmente. E aí aqui a Susan ela vai falar justamente o quanto, no caso de violência sexual, a violência que ela é trazida, ela é conduzida por um estranho, ela é analisada de maneira diferente quando a violência ela é conduzida por alguém que é conhecido. E boa parte dos casos de violência sexual, ela é perpetrada justamente por pessoas conhecidas. E o quanto os tribunais têm dificuldade em modelar isso, em discutir e apresentar isso, porque é como se a violência sexual reproduzida por conhecidos não fosse exatamente uma violência sexual, ou não é que não é uma violência sexual, mas ela as leis ou esses espaços legais têm mais dificuldade em conduzir justamente casos como esse, porque aquilo que se espera ideologicamente, inclusive de parceiros, aquilo que se espera de uma relação como essa, supostamente não poderia levar à violência, e o quanto é difícil tratar disso, inclusive pela postura, claro, de todos os participantes desses tribunais. E aí o quanto, por exemplo, nesse esquema de perguntas e respostas, o advogado vai insistir, nesse caso específico, eu vou deixar o exemplo, vou deixar para vocês depois o texto para você ler, ele vai usando justamente essa ferramenta do paralelismo, ou seja, usar mesmo início de estrutura e só mudando o final da estrutura para dizer assim: tão interessada estava que você entrou no carro, tão interessada estava que você foi para casa dele. E o quanto isso tenta mostrar que na verdade o sexo ele foi consensual, porque ela estava interessada. Então, portanto, o quanto estar interessada transforma o ato sexual e impediria o abuso, digamos assim.
E aí, nesse sentido, quando um advogado, ao fazer as perguntas para uma vítima, né, que está lá no tribunal, ele insiste nessa, você tão interessada estava, e aí diz uma ação, tão interessada estava e diz uma outra ação, tendo a pessoa unicamente a possibilidade de responder, é mais difícil dessa pessoa que está respondendo ter o controle sobre a narrativa, porque ela tem menos possibilidade de sair desse frame, dessa pergunta. E também, claro, por conta dessa relação de poder que eu falei pra vocês. E aí, nesse sentido, uma outra pesquisa vai dizer que a decisão em relatar um caso de estupro, por exemplo, pode acabar tendo a ver com a pessoa entendendo se aquilo que ela viveu tem certa conformidade com aquilo que a lei, ou que o aparato legal, ou que as instituições acreditam, entendem como um estupro. E aí por isso que o estupro cometido por conhecidos, ou pelo marido, ou por um colega, eles, em vários casos, eles deixam de ser reportados, porque a pessoa que sofreu a violência, ela se coloca esse questionamento, isso que eu vivi, inclusive essa questão da própria dúvida, né? Será que eu vivi foi um ato de violência? Porque isso não está em conformidade com aquilo que as instituições entendem como um caso de estupro, por exemplo. E aí o estudo, esse artigo da Susan é justamente olhar para o quanto essas instituições legais, quanto a linguagem está relacionada com a maneira como se pensa o que é uma conformidade de gênero, e aí aquilo que se espera de gênero dentro dessas instituições legais, ou dentro desses ambientes em que se pode reportar, por exemplo, um caso de estupro, né? E aí eu queria fechar aqui com o caso, você está ouvindo, né? Milu tá entusiasmada pra gente passear, e a gente vai daqui a pouco. E aí eu quero finalizar aqui trazendo um exemplo que eu achei muito interessante, triste, claro, todos esses casos eles são tristes de se pensar como essas narrativas são construídas ou podem ser construídas para serem melhores aceitas, né? Ou para cada versão ser melhor aceita. Eles vão falar sobre um caso de abuso que aconteceu quando uma mulher negocia com o abusador. Ela estava em uma situação em que dois caras estavam tentando abusar dela, estavam abusando dela, na verdade. E ela disse inúmeras vezes, não, você está me machucando, você está me machucando. Como a situação não acabava, o que ela fez no meio do caminho foi dizer algo como, você pode fazer tal coisa desde que você pare quando eu mandar. Então, na verdade, nessa situação, ela vinha vivendo um episódio de violência desde o começo, porque ela estava dizendo que não, você está me machucando. E aí, num dado momento, então, ela negocia, você pode fazer tal coisa desde que você pare quando eu mandar, na tentativa de que a violência acabe logo, que ela ganhe um certo controle do que seria essa violência, ou o limite dessa violência. E aí, na verdade, o que acontece é que, claro, o cara não para e dá continuidade. E aí, como então a narrativa vai se reconstruindo? Porque durante o júri, eles vão, a partir dessa lógica do que aconteceu, eles vão dizer estupro pós-penetração, porque é como se a violência só tivesse começado depois da penetração, porque ela num dado momento consentiu. Então, ao invés de se entender a negociação que ela faz para terminar a violência como uma negociação e não como consentimento, então aí é entendido como estupro pós-penetração, e que foi algo que foi sendo, esse termo foi sendo usado ao longo desse júri específico, e não, na verdade, desde o começo da narrativa dessa história, desse caso de estupro específico. E o quanto isso é significativo, né? Porque marca justamente esse espaço. Até aqui ela deixou, depois não deixou mais, quando na verdade ela está o tempo todo vivendo uma história de violência, e que na verdade ela foi tentando negociar para que a violência terminasse logo. E o quanto, portanto, as instituições legais têm limitações nesse sentido para apoiar as narrativas que são trazidas de violência sexual. E aí tem um elemento aqui que eu me lembrei muito interessante do começo, que é um outro caso que está sendo relatado de uma outra pesquisa, em que um advogado pergunta, então por que você não disse que era para parar porque você não estava gostando? Por que você não disse claramente que era para parar? E aí o quanto, por exemplo, essa pergunta coloca em xeque
aquilo que aconteceu com a vítima, ao mesmo tempo em que não reconhece o quanto um abuso sexual, um caso de estupro, é um caso de poder e de diferença de poder entre as pessoas que estão ali participando daquele ato e que, portanto, não é tão simples assim simplesmente verbalizar: pare agora porque eu não estou gostando. E aí o quanto essa pergunta reforça que é preciso dizer pare agora porque eu não estou gostando, claramente, para que supostamente o abusador pare e para que o abusador compreenda que ele precisa parar porque ela não está gostando. Como se os outros sinais todos de não, ai, meu Deus, está doendo, não fossem suficientes para demonstrar que aquilo é um abuso. Então, tem muitos elementos aqui de linguagem, né, e do quanto a linguagem ela é significativa para ir modelando como é que essas narrativas vão se construindo dentro dos sistemas legais e como elas vão se remodelando dentro de um tribunal, justamente em função dessas características muito específicas de como as narrativas são reditas, recontadas dentro de um tribunal, o fato de ter perguntas e respostas, o quanto advogados eles podem remodelar aquilo que estão dizendo, ou os eventos contados pela vítima para beneficiar o seu lado da história, e o quanto é mais complexo sair desse lugar, embora isso seja de alguma maneira possível, mas mais difícil, porque esses trechos dessas narrativas das vítimas, né, das testemunhas e vítimas, elas são tiradas de contexto e são reinseridas então nessa conversa, reconstruindo essas narrativas. Me diga se você já leu outros estudos desse tipo e se você tem comentários a fazer sobre isso. E aqui é só um exemplo desse tipo de estudo. Esse estudo que eu trouxe, ele discute outros vários estudos dentro deles. Eu tentei simplificar um pouco as coisas para a gente ter essa conversa. Ela vai falar um pouco da Butler, quanto gênero, o quanto tem regras aí que delimitam um pouco como é que essas diferentes identidades de gênero podem aparecer nos diferentes contextos e o quanto isso impacta, por exemplo, então a construção dessas narrativas e a existência dessas narrativas nesses espaços institucionais. Achei bacana trazer isso para vocês, então comentem aqui embaixo, eu deixo o estudo completo aqui embaixo também para você ter a oportunidade de ler todo. Ele é um estudo em inglês, tá? Nesse caso, se você quiser, se você não lê inglês, você pode tentar fazer aquele Google Translator para ver o quanto é possível compreender do estudo, e eu acho que é isso. Eu deixo aqui o meu beijo para você e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. E se você gostou desse vídeo, já sabe, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Tchau.